Eu gosto muito dos livros do vestibular. Sempre gostei, sabe? E me chamou muito para fazer palestras sobre livros do vestibular. O que eu mais gostei foi o Campo Geral. Vocês leram? Sim. Gente, eu fui dar uma aula na Biblioteca Mário de Andrade sobre esse livro e comecei a chorar. É um livro muito lindo! Nossa, é muito lindo. Esse já não é tão bonito assim, não. Vamos falar então sobre o Carlos Drummond de Andrade. Gente, vocês já sabem que o Carlos Drummond de Andrade, ele é do modernismo brasileiro, não é isso? Ele nasceu no século XX. No começo do século XX. Ele morreu em 1987, depois, 12 dias depois que a filha dele morreu. A filha dele morreu de câncer, ele ficou muito chateado e 12 dias depois ele morreu também. Muito triste. Ele nasceu numa cidade, o meu nome, as pessoas me conhecem como Senhorita Bira. Senhorita Bira. Quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, as pessoas achavam que era Senhor Itabira. Itabira é a cidade do Carlos Drummond de Andrade, onde ele nasceu. Aí achavam que era uma referência a Carlos Drummond de Andrade. Não, não é. Meu nome é Bira. Isso mesmo. Ele foi um escritor, ele não foi só poeta. Ele também foi cronista, ele também foi contista, mas ele se tornou famoso por fazer poema. Bom que a gente lembre, pessoal, eu sei que vocês já sabem, alguns devem saber, a diferença de poema e poesia. Isso é muito importante porque tem pessoas que confundem os dois. O poema é um texto em verso, tudo bem? Quando você escreve um texto em verso, ele é um poema. Quando um texto não está escrito em verso, ele está escrito em linhas, ele é uma prosa. Já está gravando, amor? Oi, gente, muito obrigada por você estar me vendo gravado. Tá, então, o que acontece? Isso é o poema. O poema é uma estrutura textual, tudo bem? A poesia é uma característica do texto em que você tem uma subjetividade exacerbada, você tem um texto um pouco mais subjetivo e simbólico. Isso acontece também na prosa. Então, Guimarães Rosa, por exemplo, que no geral que nós conversamos aqui agora há pouco, ele é considerado prosa poética, tudo bem? Então, Guimarães Rosa ele faz prosa poética, ou seja, ele está escrevendo em prosa, mas está fazendo poesia. Isso mesmo. E o Carlos Drummond de Andrade ele é considerado o maior poeta brasileiro do século XX, por muitas pessoas. Provavelmente alguém não acha, porque hoje em dia, né, desde que tem o Twitter, as pessoas falam mal de tudo que tem. Ele não era de uma família pobre, não. O Carlos Drummond de Andrade ele era uma pessoa muito, bastante condição financeira. Ele estudou nos colégios da elite de Minas Gerais, que era um colégio Arnaldo. Nesse colégio Arnaldo, quem estudou lá, por exemplo, vocês são mais novinhos, nasceram agora, vocês nasceram depois de 2000, não foi? Claro, mas vestibular. Eu já nasci nos anos 90. Foi Ivo Pitangui, por exemplo. Ivo Pitangui, pessoal, ele é considerado o maior cirurgião plástico da história e ele é brasileiro e também estudou nesse colégio. Então, são várias pessoas. O próprio Guimarães Rosa também estudou nesse colégio Arnaldo. Então, você percebe que é um colégio de elite, de pessoas bem com condiçãozinha. Também, naquele tempo, quem podia se dar o prazer de escrever? Era rico, não prazer isso não. Ele fez farmácia na Universidade Federal de Minas Gerais e virou funcionário público. Ele fez concurso e começou a fazer, a trabalhar no funcionalismo público. Tudo bem? Ele teve vários cargos durante a vida. Ele começou fazendo Ele começou lá em Minas Gerais, depois ele foi para o Rio. Inclusive, se você for ao Rio de Janeiro hoje, você vai ver uma estátua dele, que está lá sentada. Todo ano roubam o óculos da estátua. Eu acho que agora até substituíram, não mais de cobre, não. Fizeram um materialzinho mais barato para o povo não passar a mão. O povo estava roubando mesmo.
Essa estátua dele chama O Pensador, lá no Rio de Janeiro. Ele sentadinho com a perninha cruzada, olhando assim pro mundo. E é isso que ele fazia, né? Ele tinha essa questão tão de existencial, uma crise existencial, sabe isso? É o que ele tinha. A obra mais importante dele não é a que nós vamos tratar hoje, tudo bem? É a Rosa do Povo. A Rosa do Povo, ela está na segunda fase dele. Então vamos lá. Ele pertence à segunda fase do modernismo. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas dentro da carreira do Guimarães Rosa, ele é separado em quatro partes, tudo bem? Nós também vamos falar. Essa obra, A Rosa do Povo, por que ela é a mais opus, né, que se chama em latim, que é a obra-prima? Por que a obra-prima dele é esta obra? Porque ele está agora fazendo uma crítica sobre a sociedade. Naquele momento, esse livro, A Rosa do Povo, é publicado em 1945, que vocês sabem que é quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então foi escrito durante esse período de guerra, e ele vê a sociedade falhando. Os pilares modernos que foram estabelecidos a partir da Revolução Industrial estão ruindo. Triste. E ele era comunista. Ixi, não é comunista. O povo não gosta hoje em dia de comunista. Tudo bem? Essa obra dele, A Rosa do Povo, foi a obra mais extensa que ele fez. Tinha 55 poemas. Tá bom? Ótimo. Então, a gente fala sobre o modernismo. Falei sobre o Carlos Drummond de Andrade, agora eu falo sobre o modernismo. O modernismo, ele tem 3 fases. A primeira fase do modernismo, ela é a fase que vocês já conhecem como chama, gente? Da Semana de Arte de 22, né? Então, se você conhece a Semana de Arte de 22, você já conhece a primeira fase modernista. Essa fase modernista, a primeira fase, ela vai de 1922 com a Semana de Arte até 1930. O que é modernismo? O modernismo, ele queria romper com a tradição. Essa é a primeira coisa que eles querem fazer. Eles querem romper com a tradição. Eles querem fazer um movimento que pegue toda a arte. Então nós temos a literatura, nós temos a arquitetura, nós vamos ter a moda, nós vamos ter a pintura. Então, todos os movimentos artísticos vão estar agora vinculados nesse modernismo. Eles querem entrar e fazer uma revolução no Brasil inteiro. Tudo bem, meus amores? Olha o sorriso. Por que tem essa ruptura? Porque o Brasil, até hoje, é uma grande colônia, né? Todas as discussões que nós temos no Brasil, elas vêm do centro do mundo. Nós somos ocidentalizados. Nós recebemos as discussões que estão sendo feitas fora do país. Então, aqui, eles começam a procurar essa vontade de ter um Brasil, de uma valorização da cultura brasileira. Então, querem romper com o passado. Isso é o básico do modernismo, da primeira fase e das 3 fases, mas esse é o básico do modernismo. Por exemplo, nós tínhamos no Brasil, então vocês sabem, então tem o realismo, tem o romantismo, são todas escolas que estão se baseando na Europa, certo? Então o realismo, por exemplo, pessoal, que é uma escola muito importante no Brasil, nós vamos ter o realismo radical, que é chamado naturalismo. O naturalismo tem como obra maior o Cortiço, por exemplo. E o livro Cortiço, do Aloysio, é feito dentro das perspectivas que a sociologia estava tendo naquele momento, durkheimianas, falando que o homem é produto do meio. Tudo bem? Isso depois de ser debatido na história. Então, eu só estou mostrando para vocês que tudo que a gente estava produzindo no Brasil está vindo com essa influência estrangeira. Então, por exemplo, quando você fala sobre o hino nacional, ele é considerado, ele é considerado um poema parnasiano. Tudo bem? O que é isso? O parnasianismo, ele tinha um lema que era a arte pela arte. Então, não tem que fazer sentido, tem que ser bonito de ser visto.
Esse é o ponto principal que o modernista vai falar assim, não, aqui é não. A gente quer coisa que tenha significado para a nossa existência. Então o hino nacional brasileiro, vocês sabem, ele está em ordem invertida. Ele não está na ordem corrida, ele está com palavras que já eram arcaicas na produção daquele texto, porque a melodia do hino foi feita quase 100 anos antes do hino ficar pronto de fato, quase 100 anos antes. Então era pomposo, era arcaico. O texto todo do hino nacional, quase ele inteiro, são 10 sílabas, algumas têm 11. Isso é a métrica da poesia que nós vamos falar daqui a pouco. Então eles querem valorizar a arte brasileira. Aí você fala assim, mas senhor Itabira, que sou eu, caso você não conheça, o Mário de Andrade não, já não tinha sido feito essa busca pelo Brasil? Sim ou não? Já tinha sido feito lá no romantismo. O romantismo, eles estavam já preocupados em fazer essa busca pelo Brasil. Qual que é a diferença agora no modernismo? Do romantismo é o quê? A perspectiva. Gostei. Eles não querem agora criar um Brasil idealizado. Tudo bem? Lá no romantismo, a Iracema, que é um anagrama de América, representando esse novo mundo, é uma mulher idealizada e perfeita. E é um Brasil que tem uma situação muito bonita de miscigenação, no indígena, no caso. Agora não. Agora eles querem ver o Brasil real. Eles querem construir um Brasil a partir do que existe no Brasil. Então, por exemplo, o Mário de Andrade, que é um dos maiores nomes do modernismo, da primeira fase, ele vai ser o maior nome do folclore naquele momento. Ninguém viu o folclore brasileiro. Ele viu, porque ele queria saber o que o Brasil era. Lindo isso. Então, o que é o Brasil? O modernismo, nesse primeiro momento, ele está olhando para você e perguntando: o que é o Brasil? Nós vamos ter várias respostas. Não só a esquerda, não. Nós acabei de falar que o Carlos Drummond de Andrade ele era um comunista. Não vai ser só a esquerda, não, pessoal. Nós temos comunistas do modernismo. Nós vamos ter o Graciliano Ramos. Tudo bem, meu amor? Nós vamos ter o Cândido Portinari, que é um pintor, que faz aquele lindo quadro dos operários. O de Cavalcante. E nós vamos também ter o Oscar Niemeyer, também um comunista. Tudo bem? É só o comunista que fez o modernismo? Não. Nós vamos também ter o Partido Democrático, que vai ser feito com o Mário de Andrade. E nós também vamos ter o modernismo à direita, que vai ser o movimento integralista. Tudo bem? O movimento integralista, ele vai ter como seu maior nome o Plínio Salgado, que é um escritor modernista, e se junta com outros para fazer esse movimento, que é ufanista. Ufanista, vocês, imagino que vocês já saibam, que é aquele apego ao nacional. Tudo bem? É um apego exagerado. Esse ufanismo, o exemplo de ufanismo que nós temos no Brasil é a frase da ditadura militar, que é Brasil, ame ou deixo. Tudo bem? Essa frase vai ser um slogan de um dos governos da ditadura militar, mostrando que o Brasil está acima de tudo. Que foi que nós vimos também recentemente no governo bolsonarista. O que é feito nesse movimento integralista, que é o movimento de direita? Vai ser um movimento verde-amarelo. Interessante. Esse movimento verde-amarelo, na primeira fase do modernismo, vai estar em resposta ao movimento Pau-Brasil. O movimento Pau-Brasil vai ser um movimento que vai estar a Tarsila do Amaral, por exemplo. Tudo bem? Por que eles não gostam do movimento Pau-Brasil? Porque eles acham que eles estão ainda muito europeus. Então, nesse momento, esse movimento integralista quer uma brasilidade. Né? Eles querem construir o Brasil real. E cada um tem a sua visão do que é o Brasil. Certo? Nesse momento histórico, pessoal, muito interessante, nós estamos tendo na segunda parte. Então tá, vamos continuar aqui. Isso acontece, eu fiz um paralelo para vocês também não vão lembrar porque vocês são mais novinhos. Mas nos anos 2000 no Brasil,
nós tínhamos o rock. O rock era o que o jovem escutava. Então, as bandas mais famosas dos anos 2000, entre os jovens, era Charlie Brown Jr., era NX Zero, era Pitty, tudo bem? Era isso que o jovem escutava. No pop, nós tínhamos o maior nome que era Kelly Key. O que a Kelly Key cantava? Pop, como nos Estados Unidos. O que vai ter como resposta? Também naquele momento, a gente tinha, por exemplo, qual era a drag queen cantora daquele momento? Era a Léo Atla cantando música eletrônica. O que acontece? Então, todos esses grandes artistas dos anos 2000 no Brasil estavam trazendo influências do estrangeiro, do exterior para cá. A partir dos anos 2010 e agora nos anos 2020, o que nós temos? Uma mudança, que foi exatamente o que aconteceu nesse período do modernismo lá no século XX. Porque agora as músicas são o quê? Qual que é a música mais popular no Spotify? Você vai ver que são os funks. Você vai ver uma influência do piseiro. Você vai ver, então, a nossa maior cultura pop é a Anitta, que veio do funk. Tudo bem? Diferente daquele que emulava um estilo estrangeiro, ela faz um estilo do Brasil nesse momento. A maior drag queen que nós temos, que é a Pablo Vittar, vai cantar músicas com influência nordestina, de forró, por exemplo. Tudo bem? Nós temos hoje o sertanejo como uma música comercial no Brasil, diferente do rock dos anos 2000. O que é isso? Nós estamos buscando uma brasilidade de novo. Vocês estão percebendo isso? A Ana Castela, por exemplo, nas canções dela, ela fala o quê? Da boiadeira, do agronegócio, do Mato Grosso. Deixou aquele momento da música pop dos anos 2000 no Brasil que falava só sobre amor. E foi exatamente isso que aconteceu no modernismo naquele momento. Eles deixaram para trás todas as influências do estrangeiro e começaram a fazer uma coisa do Brasil. Então, por exemplo, eles vão ser coloquiais. Até agora, eles escreviam rebuscado. Os escritores até este momento escreviam rebuscado. Tudo bem? É claro, gente, é bom que vocês saibam disso, porque vamos falar assim, ninguém conta totalmente uma história. Tudo bem? Ninguém conta totalmente uma história. Então, isso é um grande degradê que vai acontecendo na história, culminando no modernismo. Porque nós já tínhamos alguns autores antes do modernismo que queriam se assemelhar à linguagem falada um pouquinho, sendo mais acessíveis. Mas, de todo modo, o que era um bom escritor? Era um escritor que escrevia difícil. Agora não. Agora eles querem ser coloquiais. Então, uma das características importantes do modernismo, desde sua primeira fase, é a aversão à métrica. O que é métrica? A métrica é a quantidade de sílabas que tem numa poesia. Tudo bem? A poesia ela pode ter um número que você quiser O poema pode ter o número que você quiser de sílabas poéticas ali. Mas as mais famosas são com 5 sílabas poéticas, que é a redondilha menor. Tudo bem? Com 7 sílabas poéticas, que é a redondilha maior. O decassílabo, que nós já falamos aqui, que está no hino nacional, ele também é chamado de heróico. Por que ele é chamado de heróico? De métrica heróica? Porque os grandes poemas, como o do Homero, que falou sobre a Grécia, os Lusíadas, que foi a história de Portugal feita por Camões, esses grandes poemas épicos, eles são feitos geralmente em 10 sílabas. Por isso se chama o decassílabo, que é deca de 10, sílabo de sílaba. O verso que tem 10 sílabas também pode ser chamado de heróico. Nós temos também o verso de 12 sílabas, que é chamado de alexandrino. Por quê? Porque os poemas que falavam sobre Alexandre o Grande geralmente tinham 12 sílabas poéticas. Tudo bem? Eles não querem isso mais. Eles não querem fazer conta para fazer um poema. Eles querem fazer versos livres. Então, como se chama um verso que não tem métrica? Se chama verso livre. Se você não sabe disso, anote. O que também eles não querem que haja? Rima. Não é que não. Você pode rimar, mas você não tem que ter a obrigação de rimar. Você pode fazer um poema com 10 sílabas, em decassílabo, mas você não tem que ser obrigado a fazer isso. Não é só isso que é arte. Aí chegou esse mundo que a gente está hoje, que o pessoal faz cocô na rua e fala que é arte.
Põe uma placa do lado na Bienal de Arte, você sabe que isso acontece. Começou aqui. Você vê se é bom ou não, não sei. Quando um verso não tem rima, alguém sabe como se chama? Isso mesmo, ela vai fazer medicina mesmo, essa menina. É verso branco, tudo bem, meu amor? Então, o verso livre é aquele que não tem métrica, e o verso, ele tem uma métrica, mas ele não está seguindo uma métrica dentro do texto, e o verso branco é aquele que não rima. Tudo bem? A segunda fase do modernismo, pessoal, essa aqui eu falei um pouquinho sobre a primeira, que também vai seguir nas outras, algumas dessas características. Quase todas, todas as características que eu falei vão seguir. Na segunda fase, é chamada de fase de consolidação ou de reconstrução. Essa fase, o que aconteceu? Naquele primeiro momento, os modernistas eles precisavam rejeitar totalmente o passado, certo? Agora eles estão só consolidando o que eles já fizeram. Eles estão desenvolvendo mais a sua arte. Eles estão aprimorando a arte deles. Essa segunda fase é marcada pela característica política da obra e também da existência humana. Então aqui eles começam a falar sobre a existência humana de maneira muito crua. Porque, por exemplo, no arcadismo, vocês lembram do arcadismo? A gente vai pro mato. Era tudo muito romantizado. Minha vida tá ruim, então eu vou pro mato. Aqui não é assim. Eles falam, o mato é ruim. Eles depois vão fazer o Vidas Secas, vão falar como vai ser o sertão nordestino, vão falar como que é Mutum lá no livro do Guimarães Rosa. Tudo bem? Então ele vai falar a verdade para vocês. Ele não vai idealizar a verdade da sua própria narrativa, da sua própria perspectiva. Tudo bem? Então o regionalismo já começa a aparecer na segunda fase. E aqui nós vamos ver nesse livro, por exemplo, as lembranças dele sobre Itabira, que é a cidade que ele nasce. Então, em alguma poesia já tem essa questão do regionalismo, tudo bem? Que vai estar muito forte na terceira fase, falando sobre qual é o nome dele? O Guimarães Rosa mesmo, falando no campo geral. Tudo bem, meus amores? Por que tem esse apego ao regional? Alguém sabe me dizer por que eles começam a ter esse apego pelo regional? Pode dar um chute. Não em mim, né? Em casa. Ninguém sabe. Por quê? Oi, pode falar? Desculpa, eu chutei. Sim, também tem isso, né? O Guimarães Rosa, vocês sabem que ele vai começar a criar neologismo, né, pessoal? Por quê? Esse neologismo é para aproximar da linguagem falada. Nesse momento, por que vai se pegar esse regionalismo? Porque nós estamos tendo um processo de urbanização. E a urbanização no Brasil, ela foi feita de uma forma planejada, pessoal? Não. Foi uma urbanização muito precária, não é isso? Então, nós estamos também tendo um avanço tecnológico. O primeiro poema que eu vou mostrar para vocês vai ser, então, para mostrar isso, a situação que ele sente. Ai, Jesus, espera só um pouquinho, deixa eu achar. É o 4-0, esse aqui, tá? Percebam aqui, olha a diferença. Como nós falamos, os textos antes, eles eram imensos, não era isso? Eram poesias muito longas, no período clássico, que estava imitando aquela coisa de Homero na Grécia. Agora não. Isso aqui se chama, pessoal, poema pílula, tá? Escreva no seu caderno isso, que é um poema pílula. É um poema pequenininho, tudo bem? Tem poucas sílabas poéticas. Pessoal, vocês sabem como a gente vê sílaba poética? Vocês já aprenderam isso? Verificação. Como que é? É verificação. É isso mesmo. Mas vocês sabem como conta isso no texto? Então vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Nesse aqui eu não vou mostrar, não, porque é muito pequeno. Eu vou pegar um depois maior para mostrar. É que a sílaba poética não é a sílaba que nós falamos, igual a gente separa a sílaba, tudo bem? Então vamos lá, o Cota Zero, pessoal, é essa mostra sobre a urbanização e o avanço tecnológico. Olha o que ele fala: stop, a vida parou. Ou foi o automóvel? O que ele quer dizer com isso? É a grande pergunta que nós temos até hoje. O homem, a máquina serve o homem ou o homem serve a máquina? É isso que ele está colocando aqui. Então é um texto muito pequeno, com essa profundidade que nós temos até hoje. Hoje nós falamos, por exemplo,
As pessoas falam, eu não quero que a inteligência artificial faça arte para mim. Eu quero que a inteligência artificial lave a minha roupa para que eu possa fazer a arte. É isso que as pessoas estão falando hoje. E essa situação estava colocada lá no século XX. Tudo bem? Vamos continuando. Isso. Então, o que nós tínhamos agora nesse período da segunda fase do modernismo? A primeira coisa que vocês têm que anotar no seu caderno é a grande crise, a Grande Depressão de 1929. A Grande Depressão de 1929, pessoal, foi uma crise do capitalismo por causa de demanda. Tudo bem? Então, o que eles faziam até 1929? Os industriais, as indústrias, só pensavam em produzir. Então, eles tinham que produzir carros, produzir bens. O que aconteceu? Agora, eles perceberam que eles precisavam consumir. Só produzir? Não, tem que consumir. Aí, aqui, a partir desse momento, começa o aumento do salário mínimo, a jornada de 8 horas, porque nesse momento histórico, as pessoas trabalhavam até 16 horas. O dia 1º de maio que nós temos no Brasil, que é o Dia do Trabalho, é porque lá em Chicago, nos Estados Unidos, operários de uma fábrica se juntaram e pediram para abaixar de 16 para 8 horas de trabalho. Tudo bem? Então era isso que estava acontecendo nesse momento da história, a crise de 29. Como que a crise de 29 afeta o Brasil? Vocês sabem que o Brasil até hoje é um país exportador de commodities, de bens da natureza, de matéria-prima. Não é isso? E a gente exporta para quem? Para o centro do mundo, que são os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Hoje já mudou, né? Naquele período era só esse lugar. Hoje o nosso parceiro comercial maior é a China. Mas, o que acontece nesse momento? Se os Estados Unidos está quebrado, a Europa está quebrada, quem vai comprar nosso cafezinho, por exemplo? Ninguém. Não vai comprar nosso cafezinho. Então a gente começa também a ficar mal das pernas aqui, porque se eles não compram, a gente não vende. E a gente não tem indústria, nunca teve, até hoje não tem, imagina em 1929. Ixi, não tinha mesmo. Então em 1929 isso acontece. No mundo vai abrir precedentes para todos os governos totalitários que acontecem. Depois de uma grande crise, Cal Polanyi, que é um autor que eu amo muito, vai falar que depois de uma grande crise econômica veio um governo autoritário, totalitário. E nós vimos isso acontecendo ao redor do mundo mais recentemente, agora no século XXI. Então o que aconteceu? Em 1930 nós vamos ter a Revolução de 1930, que é a revolução que vai depor, não é depor, a gente não chama de despor, sei lá, vai tirar do poder, depor mesmo? Vamos brincar. Vai tirar do poder o Washington Luiz e vai colocar no poder o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas vai ficar no poder durante muito tempo, desde 1930, e em 1937 ele faz o Estado Novo. O Estado Novo com tendências fascistas. A aparência física de Getúlio Vargas naquele momento é inspirada em Mussolini, que é o grande líder fascista da Itália. Tudo bem? Isso é perdido depois, quando o Brasil se alia aos Estados Unidos. Essa Revolução de 1930 ela foi feita contra a elite paulistana e mineira. Tudo bem? Que era a República do Café com Leite. Como vocês já sabem, o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais. O que nós vamos ter também nos anos 30? Nós vamos ter nos anos 30 a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? No Brasil, no sentido de cultura popular, o que nós tínhamos? Uma grande cantora, começando agora, chamada Carmen Miranda. Tudo bem? Ela vai se sobressair nos anos 40, mas aqui está começando Carmen Miranda, do Dorival Caymmi. O que é isso, pessoal? É o samba-canção. Não é a roupa de homem, é a música samba-canção. Eles estão colocando o que pra gente? A brasilidade. Nesse momento histórico, nós começamos a falar sobre carnaval e futebol. Tudo bem? Então toda essa ideia de Brasil que vocês têm hoje, de carnaval, futebol, Rio de Janeiro maravilhoso, de feijoada ter sido feito por escravos, que não é verdade. Toda essa construção que é criada do imaginário brasileiro é feita aqui. Porque nós precisamos construir esse país forte, essa ideia de nação. A nação é isso, é a identificação que você tem com a sua terra. Tudo bem? E nós vamos ter também a fase de ouro do rádio.
Pessoal, eu quero que vocês anotem comigo. Eu falei para vocês que o Carlos Drummond de Andrade tem 4 fases dentro da sua própria história, não é isso? Vamos escrever quais são as frases? Quais são as fases? A primeira fase é a fase gauche. Gauche se escreve como? G-A-U-C-H-E. Tudo bem? Gauche. Isso é francês. Gauche em francês significa esquerda. Tudo bem? Então nós vamos ver já esse primeiro poema dele, que é o poema mais famoso, não é mais famoso não, mais famoso da Pedra lá, que você já sabe, está nesse livro inclusive, mas é o poema das 7 faces. Tudo bem? Esse poema ele é uma manifestação da primeira fase do nosso querido, o nome dele, Carlos Drummond de Andrade. Essa fase gauche, pessoal, a obra de Carlos Drummond de Andrade é sobre o eu e o mundo. Nessa primeira fase, o mundo, ele só retrata o mundo. Isso é muito importante que vocês escrevam, tá? O mundo é só retratado por ele. Ele não tem uma situação de diálogo com esse mundo. Quando ele vai ter? Na segunda fase, que é a fase social. Mas a fase gauche, ela tem o quê? É sobre ele amadurecer. Ele tem o que é chamado pela crítica literária de subjetividade irônica. Ele é irônico no texto dele. Tudo bem? Como nós falamos, os versos são mais curtos. Tem os poemas curtos também, que são os poemas pílula. E o que ele vai falar aqui? Sobre muitas coisas, mas o foco dele é o cotidiano. Tudo bem? Sabe quando você vai para o terapeuta? E o terapeuta, não sei se vocês fazem isso, vocês são muito jovens, né? Mas eu chega o terapeuta fala, e aí, Mira, como foi sua semana? Ai, foi muito boa, nossa, não tem nada para contar. No final eu tô chorando, falando que minha mãe me odiava quando eu era criança, sabe isso? Porque é isso que ele faz. De uma situação cotidiana, de falar, a gente estava andando na rua, ele vai chegar com questões, crises existenciais muito fortes. Tudo bem, meus amores? A segunda fase, então a fase gauche, ela vai de 1930, que é como esse livro, a 1940. Tudo bem? A segunda fase dele, que é a fase social, vai de 1940 a 1950. Nessa fase social, ele está voltado para o mundo. Agora ele quer ver o mundo, como o mundo o afeta. Tudo bem? A terceira fase dele é a fase do não. Essa é a fase que dura de 1950 a 1960, que é a fase que ele vai estar mais filosófico. E por fim ele vai ter a fase da memória, que é quando ele já está morrendo, né? Nós vamos ficar, vocês todos, hoje vocês são jovens, mas um dia vocês vão ser idosos, se vocês não morrerem antes, e vocês vão ficar lá na minha juventude. Eu sou do tempo que a inteligência artificial tinha 5, 6 dedos na mão. E a gente faz isso, eu que sou mais velho que vocês falando. Porque no meu tempo a internet era desse jeito. É a fase da memória, tá, pessoal? Ele vai ficar lembrando do passado dele. Então nós vamos ler agora o poema das 7 faces, que vai mostrar, aqui é a manifestação da fase gauche dele. Podemos ler? Tá lindo. Vocês conseguem ler também ou não? É muito pequeno? Tem que aumentar um pouco. Como que aumenta? Gabriel? Não, mas eu não sei dar. Meu amor, você consegue aumentar pra gente? Quer aumentar? Consegue? Tá. Gente, eu queria perguntar pra vocês, será que ninguém tem R$120 pra me emprestar? Não? Que pena. Deu na brincadeira, tá? Eu tô triste que eu não vi meu seguidor. Alguém aqui é meu seguidor? Ninguém é meu seguidor aqui, né? Eu. Você, né? Você trabalha aqui. Qual arroba? Não, mas antes de trabalhar aqui. Você me conhece? Eu vi sua palestra na biblioteca. É? Qual que você foi, Bê? Olha, a obra eu não lembro, porque eu não estava pessoalmente, estava pela internet, Ah. sabe? Eu não consegui pessoalmente. E você gostou da aula?
Aqui. O seu jeitinho é bem diferente dos outros que tinham ido. Aqui. É mais contraída. Eu sou. Oi, nós somos professores de verdade. Entendi. Obrigado, tá? Pela participação. Qual é o seu nome? Ana Beatriz. Que bonita, né, Beatriz? Ai, gente. É. Ai, que legal. É isso. Tira de pipoca. Você sentiu de pipoca? Aham. Vai subir, Aumentou gente. já? Aumentou. Melhorou um pouquinho? Deu pra vocês, pessoal? Mas tem como deixar A tela inteira, acho que não. Viu? Ah, que pena. Então você pode abaixando enquanto eu leio? No 75 dava pra ler tranquilo. Quanto? 75%. Ó, 75, gente. Tá? Ixi, Ah. 75%. Vou voltar, desculpa. É que... Pode virar. Posso ir? Deixa eu baixar pra isso. Quando eu nasci, poema das 7 faces, tá? Nós estamos lendo esse poema. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Eu tenho que ver a minha página. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Tudo bem? Esse aí é o poema das 7 faces de Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, por que ele chama 7 faces? Por muitos motivos. Primeiro, porque ele tem 7 estrofes, tudo bem? Depois, porque ele se apresenta de forma fragmentada. Então você percebe que ele começa falando de si, depois está falando da casa, depois, e tudo isso representa quem é essa pessoa do texto, tudo bem? Que pode ou não ser ele de fato, né? Porque a gente usa um eu lírico. Por que esse texto ele é construído dessa forma? Ele começa falando, ó, então vamos voltar aqui. Ó. Então primeiro ele fala, tá, eu nasci, falou, vai ser gosto na vida, bacana. Então ele vai continuar falando sobre ele? Não, vai falando sobre as casas que espiam. Aí da casa ele passa pro bonde. Aí do bonde ele passa pro homem do bigode. Aí do homem do bigode ele faz uma intertextualidade com Jesus Cristo. Falando, meu Deus, por que me abandonaste? Que é o que Jesus Cristo fala quando está preso à cruz, morrendo. Ele fala, você sabias que eu não era Deus? Ou seja, Jesus era Deus. Eu não sou Jesus, ele está falando aqui. Depois ele fala sobre o mundo e está tudo perdido. Por quê? Está aqui no primeiro parágrafo, na primeira estrofe, gente. Um anjo torto disse, vai caro ser gosto na vida. O que é gosto para ele nesse momento? Gosto é uma pessoa que não está em consonância com a sociedade. Tudo bem? É uma pessoa que se sente alheia à sociedade, que não está fazendo o que é certo, o que é esperado que seja feito. Ele é desajustado, como o anjo que veio falar com ele. Muitas pessoas dizem que esse anjo torto, na verdade, é um prenúncio dele mesmo, né? Porque o anjo que o trouxe para o mundo é torto, então por isso ele vai ser desajustado. E esse poema mostra isso, esse desajuste, essa não linearidade que existe na vida
desse poeta. É muito interessante também a gente falar sobre a impotência que ele apresenta nesse texto, tudo bem? Por que é importante falar da impotência? Porque até então, os poetas, eles se colocavam como um eu lírico heróico. Então, vocês lembram de Odisseu, por exemplo? Ele está colocando sobre ele está se colocando de uma maneira heróica, certo? Cecília Meirelles, no próprio livro que nós vamos ler também no vestibular, ela não está fazendo uma narrativa histórica toda do Brasil, colocando Tiradentes, todas aquelas pessoas, Antônio Gonzaga como uma pessoa heróica. Aqui não. Então isso se chama o quê? Antilírico, tá? Escreva no seu caderno. Então essa impotência mostra um tom antilírico na poesia. Ele não é um herói. Ele é fraco. Ele é falível. Ele é um ser humano. Ele tem crises existenciais, pessoal. Esse é o ponto. Entendeu? Crises que todos nós vamos ter. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o livro em si. Podemos falar sobre ele? Então, esse é o primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade. Pessoal, ele já nasce um livro notório. Tudo bem? Por que ele já nasce um livro notório? Porque ele já tinha publicado alguns poemas, sobretudo o da Pedra. Tudo bem? Então, as pessoas já estavam querendo ver. E, claro, ele era uma pessoa da elite, então ele tinha muitos contatos. Eles estavam, como eu falei para vocês, dentro de uma escola, de um movimento artístico muito grande. Ele faz, por exemplo, a chamada A Revista. Todos esses grandes momentos do modernismo, eles fazem manifestos, eles fazem revistas para falar sobre as suas ideias. Isso, claro, custa muito dinheiro ainda mais naquela época, né? Então ele já estreia com alguma notoriedade. O nome do livro é Alguma Poesia. Segundo a crítica literária que nós temos hoje, é uma intertextualidade com o livro Poesias, de Olavo Bilac. Escrevam seu caderno, isso é importante. Olavo Bilac, um dos maiores nomes do parnasianismo. Lembra que eu falei para vocês que eles querem fazer o quê? Ir contra o parnasianismo. Eles querem ir contra as estruturas que já tinham sido feitas. Eles querem criar um Brasil real. Tudo bem? E esse livro, Alguma Poesia, ele é considerado, alguns consideram ele, porque o Olavo não, gente, desculpa. O Carlos Drummond, ele está na segunda fase do modernismo. Mas esse livro ele foi escrito durante a primeira, pelo tempo cronológico. Então, o que ele é colocado? Ele é colocado como a manifestação da transformação da primeira fase para a segunda. Tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém está aprendendo nada. Ah, tá. Ele tem 49 poemas. Tem muitos versos livres, muitos versos brancos e coloquialidade, que eu já falei para vocês, que é fundamental no modernismo. Agora sim, nós vamos ver no meio do caminho. Tudo bem? Peraí que eu não estou vendo. Cantiga. É isso aqui, gente? Não dá pra ver. Você consegue arrumar pra gente? Tá bom. Não, você pode só subir ali, então dá pra ver, ó. E dá pra vocês lerem? Não, né? Tá muito pequeno também. Tem como aumentar de novo? Tá bom, vocês estão vendo? Tá todo mundo lendo? Então vamos ler no meio do caminho. Pessoal, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. O que a gente consegue entender desse texto? Realmente tinha alguma pedra. Eu acho que se você... Vocês entenderam essa parte? Tinha uma pedra? Pessoal, tinha uma pedra. Esse poema, ele é muito forte, pessoal, porque ele está falando da vida, da nossa vida. Vocês são jovens ainda. Vocês são jovens, bonitos, inteligentes.
Tiveram poucos problemas, imagino. Mas vocês vão ter quando chegar a primeira conta de água que você pagar. Vai ser uma grande pedra no seu caminho. Então nós temos isso. A vida é cheia de pedras no meio do caminho. É isso que está representando aqui nesse texto. Que a vida tem muitos problemas. Tudo bem? Ok. Mas o que é importante de nós olharmos nesse texto? Vamos lá? Primeiro, pessoal, pela norma culta do idioma português, a frase, no meio do caminho tinha uma pedra, está correta? Pela norma culta? Ela não está correta, pessoal, porque nós usamos na norma culta o verbo haver, exatamente, tudo bem? Então, o verbo, a norma culta seria, no meio do caminho havia uma pedra. O que ele está fazendo aqui? Aproximando a linguagem literária da linguagem falada. Porque nós falamos, tinha uma pedra ali, não havia uma pedra ali. Tudo bem? Depois, ali, ó, no sétimo verso, vamos ler primeiro, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vai no 5, verso, vamos ler. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Tudo bem? Aí no 7º, ele fala, nunca me esquecerei que no meio do caminho. O que acontece aqui, pessoal? Ele tirou a preposição dele. Quem não se esquece, primeiro, não se esquece, é pronominal, não se esquece de algo. Não esquece algo. Esquece de algo. Então, ele, no primeiro momento ele coloca esquecerei desse, mas no segundo ele não coloca esquecerei de quê no meio do caminho. Entendeu? O que é isso? Outra vez, coloquialidade. Então, aqui, quando ele lança isso aqui, quando as pessoas começam o modernismo, o pessoal conservador fala, gente, isso aqui é o fim do mundo, não sabe nem escrever. Você sabe que tem que colocar o D aqui? Essa é a questão. Lembra que eu falei que ele vai falar sobre o cotidiano? Sim ou não? Então, vamos procurar aqui junto o texto. Se vocês verem, vocês falam o texto de infância, pessoal. Vê se está aparecendo. Aqui. Ixi. Quem vai arrumar para mim aqui para a gente ver o texto? Eu. Obrigado. Infância. Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Eu estou dando a página. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Sil, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito. E dava um suspiro, que fundo. Lá longe meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. O que é isso, pessoal? É o cotidiano. É o dia a dia. Então, antes a poesia contava sobre coisas grandiosas, sobre peripécias que as pessoas faziam de amor, de uma grande mulher idealizada e bonita, e alva, e maravilhosa. Não é nada disso, ele fala sobre o dia a dia dele. E ele acha que essa história é melhor do que as histórias de Robinson Crusoe, que foi um grande acontecimento no século XX, as pessoas amavam as histórias dele. Tudo bem? Ele é como se fosse um Indiana Jones. A gente também não sabe quem é. Vocês são mais novinhos. Outra coisa muito interessante nesse livro e na carreira de Carlos Drummond de Andrade vai ser o humor.
o deboche. Não, não é, pessoal, um livro de comédia. Tudo bem? Mas ali está bem humoradinho. Porque o pessoal escrevia antes está mais bem humorado. Vamos ler um. Essa característica desse humor, desse deboche dele, escreva no seu caderno. Vai se estabelecer no que é chamado um conceito de poema-piada. Poema-piada tem hífen, tá? Poema, hífen, piada. Esse poema-piada não é stand-up, não é uma coisa muito engraçada não, mas tem ali uma ironia, tem ali uma crítica social, uma coisinha de humor. Vamos ler um? Que eu amo esse poema dele, eu amo demais mesmo esse poema dele. Quando vocês encontrarem, vocês me avisem, é quadrilha. Ixi. Não tá indo aqui pra mim, tá? Peraí, tá indo agora. Papai Nosso avisa, a gente vai quadrilha? Vamos ler então? Obrigado. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Eu amo tanto esse poema, pessoal, por quê? Primeiro, que o modernismo ele vai falar sobre temas, como chama? Temas universais, tudo bem? Temas universais. Aqui você percebe que ele não está tratando do amor idealizado. Até então a poesia falava de amor idealizado. Agora não, meus amores. Agora ele está falando como o amor é no mundo real. Tudo bem? O que ele está falando aqui? Sobre os desencontros da vida. Não é uma comédia romântica, ele está fazendo um drama pra gente. Entende? É isso que vai acontecer. A paixão que você tem hoje no ensino médio, daqui a 3 anos você não vai nem lembrar que ela existia, pessoal. Infelizmente é assim, viu? Muito triste. Inclusive um beijo pro Lucas. Então a vida é triste. A realidade é triste. Olha como é irônico, como tem uma crítica ali. Todo mundo amava alguém, certo? Mas quem é a única pessoa que fica com alguém é a Lili, que não amava ninguém. Ela se casa com o J. Pinto Fernandes. O que é isso? O que você deseja você não encontra. Essa coisa da vida, de que a vida vai moer você. Vamos ler mais um? Também sobre esse humor, deboche dele, esse poema piada, que é o que está do lado, inclusive. Anedota búlgara. Vamos ler? Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. O que é isso? Isso aqui é um poema piada. Eu não gostei. O problema é seu, é como se trata aqui de poema piada. Por quê? Porque tem um humor, tem um deboche aqui, tem uma crítica social. E o que é interessante é o começo do poema Era Uma Vez. Porque Era Uma Vez, não é como nós começamos com conto de fada? E conto de fada não tem uma história bonitinha? Essa aqui não é. Tudo bem? Aí está a ironia. Uma das ironias é essa. E claro que a outra ironia é que o pessoal mata homem, mas quando mata a borboleta fica triste. Tudo bem, meus amores? Sim. Eu vou ler para vocês agora o Papai Noel às avessas, que eu acho que é esse aqui, ó. Vamos lá? Doutor Gabriel, o senhor podia baixar quando fosse a hora? Você quer que eu vá baixando? Não, é só... Tá bom. Hã? Tamanho tá bom. Tá bom. Pode só baixar? Claro. Papai Noel às avessas. Papai Noel entrou pela porta dos fundos. No Brasil, as chaminés não são praticáveis. Entrou cauteloso, que nem marido depois da farra. Tateando na escuridão, torceu o comutador e a eletricidade bateu nas coisas resignadas. Coisas que continuavam coisas no mistério do Natal. Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos, achou um queijo e comeu.
Depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender. Teve medo, talvez, de pegar fogo nas barbas postiças. No Brasil, os Papai Noéis são todos de cara raspada. E avançou pelo corredor branco de luar. Aquele quarto é o das crianças. Papai Noel entrou compenetrado. Os meninos dormiam sonhando outros natais muito mais lindos, mas os sapatos deles estavam cheios de brinquedos. De brinquedos, soldados, mulheres, elefantes, navios e um presidente da República de celulóide. Papai Noel agachou-se e recolheu aquilo tudo no interminável lenço vermelho de alcobaça. Fez a trouxa e deu um nó, mas apertou tanto que lá dentro mulheres, elefantes, soldados, presidente brigavam por causa do aperto. Os pequenos continuavam dormindo. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo. Papai Noel voltou de manso para a cozinha, apagou a luz, saiu pela porta dos fundos. Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. Muito lindo esse texto. O que nós temos aqui nesse textinho, meus amores? Vamos ver então com muita calma e amor no coração. Nós temos muitas características do modernismo. Primeira coisa, a crítica. Pessoal, tem um vídeo que no meu canal, não assistam na verdade, mas tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre uma experiência que eu estive com a Érica Malunguinho, que foi deputada estadual de São Paulo. E a Érica Malunguinho, ela faz um exercício conosco, que é de construir uma casinha. Aí ela pergunta, como que é uma casinha? E a gente vai falando. Enfim, fazendo uma história curta, a casinha que nós construímos é uma casinha que não pertence ao Brasil. É uma casinha com um telhado triangular, uma macieira. Nós não plantamos maçã no Brasil, a gente começou muito recentemente a plantar maçã no Brasil. Nossas maçãs são da Argentina. Quem está fazendo isso? Essa crítica. Chaminé no Brasil, Papai Noel com roupa de inverno, rena, neve? O que é isso? Não, certo? Não é Brasil aqui. E aqui ele fala, então aqui ele já fala, entrou cauteloso que nem marido depois da farra. Como chama isso aqui? Um shade. Vamos falar shade sem ser shade, gente? Chega pra lá. Um quê? Chega pra lá. Chega pra lá, uma alfinetada. Uma alfinetada na sociedade, não é isso? E os maridos traem suas esposas. É isso que acontece. Vocês estão ficando tristes? Tá. O que mais nós temos aqui, pessoal? Então aqui já outra alfinetada. No Brasil, os Papai Noel são todos de cara raspada. Por que a gente não tinha aquela estética no Brasil? Certo? E aqui que eu gosto também, é isso que ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se está na tela. Está, soldados, mulheres, elefantes, navios. Não tem vírgula. Tudo bem? Porque está falando como uma coisa só. Isso aqui é modernismo, não é? Nós não devíamos pôr vírgula ali? Não vai pôr. Tá bom? E ele termina na horta, o luar de Natal, abençoava os legumes. Termina com essa coisa ácida, com esse humor que ele usava naquele momento. Tudo bem, meus amores? Tem um que infelizmente não está aí, que é o Europa, França e Bahia. Tudo bem? Eu vou ler para vocês. Se vocês prestam atenção. Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris, a Torre Eiffel, alastrada de antenas como caranguejo. Os cães bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. Eu vou parando já para que vocês vão conseguir ler. Percebam aqui, água suja do Sena. Ele não está colocando Paris como um lugar perfeito e maravilhoso. Ele coloca essa França como exotismos. Qual que é a grande coisa que a teoria crítica fala? A teoria crítica do movimento negro fala sobre as mulheres negras. Elas são vistas como exóticas. Tudo bem? As amarelas também, né? Então aqui ele está invertendo essa situação. Então ele vai ver exotismos. Qual que é o exotismo que ele está vendo? A Europa, que se dizia a dona da civilização, que
que é de onde vem o conhecimento, que é de onde vem o certo, a civilização. Tudo bem? O pulo da mancha num segundo. Meus olhos espiam olhos ingleses, vigilantes nas docas. Tarifas, bancos, fábricas, trusts e cracks. Tudo isso aqui, pessoal, é sem vírgulas. Tudo bem? Milhões de dorsos agachados nas colônias longínquas formam um tapete para sua graciosa majestade britânica pisar. Gente, isso aqui é muito forte. Tudo bem? Ele está falando o quê? Que as pessoas nesses países colonizados se agacharam para que o rei ou a rainha, naquele momento não sei, pisasse sobre eles. Que é isso que foi feito no processo de colonização. Certo? E a lua de Londres como um remorso. Submarinos inúteis retalham os mares vencidos. O navio alemão cauteloso exporta dolicocéfalos arruinados. Hamburgo, umbigo do mundo. Homens de cabeça rachada cismam em rachar a cabeça dos outros dentro de alguns anos. A Itália explora conscienciosamente vulcões apagados, vulcões que nunca estiveram acesos, a não ser na cabeça de Mussolini. Isso aqui pode ser uma crítica à tradição italiana, porque nós consideramos que o Ocidente nasceu da Grécia, da história greco-romana, certo? E a nossa civilização, que é ocidentalizada, seria desse lugar também. Vocês sabem como é o Capitólio? O Capitólio, nos Estados Unidos, ele com influências greco-romanas também, certo? E a Suíça, Cândida, se oferece numa coleção de postais de altitudes altíssimas. Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa. Não há mais Turquia. O impossível dos serralhos esfacela erotismos prestes a deslanchar. Mas a Rússia tem as cores da vida. A Rússia é vermelha e branca. O que é isso? Você já sabe. Ele está falando da União Soviética, porque ele é um comunista safado. Sujeitos com um brilho esquisito nos olhos criam um filme bolchevista. E no túmulo de Lenin, em Moscou, parece que um coração enorme está batendo, mas não bate igual o da gente. Chega! Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Vocês lembram da canção do exílio? Ok. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Percebam, eu tão esquecido da minha terra. Por quê? Porque nós olhamos sempre para o Ocidente. Não para nós. Para nossa trajetória. Para nossa história. Tudo bem, meus amores? Ou não? Posso mostrar mais um poema para vocês? Coração. Perdi aí. Deixa eu ir embora, já sei. Mas deixa eu só ler mais um poeminha para vocês. Posso? Vê se vocês encontram aí o Cidadezinha Qualquer. Ó, travou aqui para mim, pessoal. O meu travou. Ó, aqui não está funcionando mais. Será que está desligado? Não, ó, não está, mas está indo. Deixa aqui para mim, cara. Tudo bem? Qual é o seu nome? Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Que bom. Você tem 120 para me prestar? Se alguém estiver assistindo e tiver 100, tô brincando, a gente não fez isso 120 não. É 250. Ah, é a posição, Sérgio. Obrigado, viu, meu amigo? Vê se vocês encontram, meus amores, cidadezinha qualquer. Peraí, gente. Ah, eu tenho que fazer? Ah, desculpa. Ah, eu achei que alguém ia fazer por mim. É pra lá, viu? A cidadezinha qualquer. Vamos ver se tá aqui. Rota 0 é bom. Você não sabe de quadrilha, pessoal? Gente, tava aqui o... Ah, tá bom, obrigado. Obrigado, gente. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar. As janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Outra vez, gente.
Antes, um escritor, ele ia se sentar para escrever uma coisa dessa? Não ia. Porque não tem sentido. Mas não tem uma grande narrativa. É um cotidiano. Por que eu vou escrever um poema pequenininho que não traz uma arte elaborada, que não mostra que eu sou especial, que não mostra que eu tenho muito conhecimento, que eu faço parte da elite intelectual? Por que eu vou fazer isso? Não tem porquê. Eles já falam que não tem porquê. Então ele vai falar sobre o cotidiano de novo. E aqui ele usa o eta, vida besta. Eta é o quê? É uma expressão mineira, que nós usamos aqui também em São Paulo. Tudo bem? Que já essa aproximação já está prevendo o que viria a ser o Guimarães Rosa no futuro. Tudo bem, meus amores? Quem gostou? Alguém tem alguma dúvida? Eu achei lindo um poema que passou aí. Qual que é? Casar, mas é bem lindo. Vamos ler então? Vamos ler. Eu também quero. Eu também quero me casar, ninguém me quer. Aqui, ó. Oi? Ah, obrigado. Eu achei que era. Não, você quer casar? Tô aqui. Infelizmente não era. Vamos ler então, pessoal. Vou ir pra frente pra ler, tá? Quero me casar. Na noite, na rua, no mar ou no céu, quero me casar. Procuro uma noiva, loura, morena, preto ou azul. Uma noiva verde, uma noiva no ar, com um passarinho. Depressa, que o amor não pode esperar. Que coisa mais linda. Mas depois ele falou que vai chegar da farra. O Papai Noel às avessas, não falou? Vai chegar da farra escondido. A vida é essa, pessoal. A vida não é romantismo, não. Muito obrigado para quem assistiu pela internet também. Essa aqui é a Casa de Cultura do Parque. E eu sou a senhorita Bira. Muito obrigado pela companhia de vocês todos, jovens estudantes, que vão fazer o vestibular. Obrigado.